말씀 듣는 모든 사람들 마음 가운데 주님 함께해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa estar com todos aqueles que querem aprender a sua palavra. 또 전해지는 말씀 가운데 또 하나님께서 또 함께해 주시기를 원합니다. Também onde a palavra, quando estiver sendo pregada, Senhor Deus possa estar no coração deles. 이 하나님의 말씀이 마음에 믿어질 수 있도록 또한 도와주시옵소서. Que a palavra do Senhor Deus também possa possa entrar no coração deles através da fé. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui, Salmos, capítulo 103, versículo 29, 19, versículo 19. Vamos ler todos juntos. 1, 2. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. 오늘 이 시간에는 하나님이 인간의 역사를 다스리시고 인도하시는 것에 대해서 좀 배워보려고 합니다. Então, hoje neste tempo nós iremos aprender sobre o trabalho do Senhor Deus na história da humanidade e como o Senhor Deus cuidou dos homens até agora. 그래서 첫 번째 시간에 하나님이 모든 것을 창조하셨다는 것을 배웠습니다. Então, no primeiro tempo nós aprendemos que o Senhor Deus ele criou todas as coisas. 하늘의 해와 달과 별들이 하나님으로부터 시작이 되었습니다. Porque o sol, a lua, as estrelas, tudo começou através do Senhor Deus. 사람의 생명도 모든 생명체의 그 생명이 하나님으로부터 시작이 되었습니다. A vida do homem, a origem da vida começou do Senhor Deus. 우리는 지금도 하나님으로 인해서 날마다 살아갈 수 있습니다. Nós também, todos os dias, nós estamos vivendo pela graça do Senhor Deus. 여기 방금 읽은 말씀에 하나님이 다스리는 그 통치의 보좌에 앉아 계십니다. Então aqui ele fala que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. 그 하나님께서 능력으로 만유 모든 것, 소브리 뚜두 모든 것을 다스리고 계십니다. Então esse Senhor Deus, ele cuida de todas as coisas. 인간 역사를 하나님이 지금 다스리고 계셔요. Então o Senhor Deus, ele cuida sobre a história da humanidade também. 하나님은 여기에 aqui Salmos capítulo 89 e versículo 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. 여기 보면 하나님이 의와 공의로 다스린다고 말씀하셔요. Aqui fala que o Senhor Deus, ele cuida através da justiça e juízo. 이 세상의 통치자들은 정의롭지 못하고 의가 없을 때가 많잖아요. Realmente os controladores deste mundo, eles não controlam com justiça e juízo, não é? 정의롭지 못하게 통치하는 경우가 얼마나 많이 Muitas das 있습니까? vezes eles não são justos nas coisas que eles fazem. 근데 하나님은 가장 공의롭게 다스리셔요. Mas o Senhor Deus, ele cuida com totalmente juízo e justiça. 이 하나님의 공의는 죄에 대해서 반드시 심판하시는 것으로 E 나타납니다. o Senhor Deus, ele aparece e demonstra a forma que se caso você tem pecado, o Senhor Deus vai julgar o pecado que você cometeu. 하나님은 어떤 죄도 그냥 넘어가지 않아요. Porque o Senhor Deus, ele não deixa passar nenhum pecado. 하나님은 반드시 O 심판하십니다. Senhor Deus, com certeza, ele vai julgar. 모든 죄를 반드시 심판하셔요. Ele com certeza vai julgar todos os pecados. 우리가 이런 게 이제 의문이 될 때가 있어요. Às vezes nós temos umas dúvidas assim. 왜 죄를 지었을 때 바로바로 그 심판하지 않을까? Por que se eu cometo pecado, por que o Senhor Deus não julga na mesma hora? 나쁜 일 할 때마다 바로바로 벌이 내려지면 하나님 계신 걸 알 텐데. Ah, se eu soubesse que o Senhor Deus ele fosse julgar todas as vezes que eu peco, eu iria saber quem era Deus. 그리고 오히려 악인들이요 더 막 잘 사는 경우가 많아요. E também, por que os ímpios vivem melhor?
죄를 짓고 사는데 막 돈도 더 잘 벌고 건강하게 잘 사는 거예요. As pessoas que vivem pecando, eles vivem até melhor do que os outros, porque eles vivem fazendo isso. 그런 거 보면 정말 하나님이 계신 게 많이 안 계시는 거 아니냐. Então quando você vê isso, você fala, será que realmente Deus existe? 그런데 하나님은 반드시 심판하십니다. Mas Senhor Deus, com certeza Ele vai julgar. 여기 한번 읽어주세요. Eu irei ler Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. 죄를 지어도 바로바로 형벌이 내리지 않기 때문에요. 막 죄 짓는데 아주 담대한 거예요, 사람들이. Então, já que o Senhor Deus ele não julga o pecado da mesma hora, eles já ficam, eles têm um coração livre para pecar. 하지만 하나님은 한 번도 죄를 그냥 넘어가신 적이 없습니다. Mas Senhor Deus ele não deixa passar nenhum pecado. 어떤 죄도 심판하셔요. Ele vai julgar todos os pecados cometidos. 여기 하나님이 상관치 않으시는 듯 하지만 다 보신다 그랬습니다. Aqui parece que o Senhor Deus não se preocupa com o pecado, mas aqui ele fala que ó, vê tudo. 그리고 여기 한번 읽어주세요. Ele lê Jó capítulo 11, versículo 11. Porque ele conhece aos homens vãos e vê o vício e não o terá em consideração. 갑자기 그리고 죽음이 찾아옵니다. Uma hora, de repente, vem a morte. 죽는 날 우리는 하나님 앞에 서야 해요. Quando nós morrermos, nós precisamos ficar diante do Senhor Deus. Aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E como aos homens está ordenado, morreram uma vez, vindo depois disso o juízo. 죽음이 끝이 아닙니다. Então, a morte não é o fim. 반드시 심판이 있어요. Depois da morte sempre vai vir um juízo. 여러분, 심판도 없고 지옥도 없다면 우리는 교회 다닐 필요 없습니다. Se não houvesse julgamento, se não houvesse o inferno, realmente as pessoas não precisavam frequentar a igreja. 지옥이 없다면 성경을 배울 필요도 Se 없어요. não existisse o inferno, não precisava nem aprender a Bíblia. 지옥이 없다면 정말 거짓말 마음껏 하면서 다른 사람 속여가면서 이 세상에서 잘 먹고 잘 살고 부자 되고 이 세상에서 마음껏 죄 짓고 살면 되는 거예요. Então, se não tivesse o inferno, ele poderia viver tranquilamente mentindo, enganando outras pessoas, vivendo bem, vivendo rico, satisfazendo tudo o que ele queria. 마음껏 다른 사람 속이고 거짓말하고 속여가면서 돈 벌고 경찰에만 안 잡히면 그게 최고예요. Então, ele poderia viver enganando outras pessoas, só não ir preso, né? Mas ele poderia viver caloteando outras pessoas. 그런데 우리가 그렇게 죄를 지으면 마음이 불편하죠? Mas toda vez que nós pecamos, o nosso coração não fica tranquilo, não é? 마음이 편하지 않습니다. Não temos mais um coração tranquilo. 왜 그럴까요? Por quê? 그게 죄라는 걸 하나님이 가르쳐 주시는 Porque 거예요. Senhor Deus ele ensina que isso é pecado. 심판이 있다는 걸 우리 양심이 알고 A 있어요. nossa própria consciência ele mostra que tem pecado e se vai vir o julgamento sobre isso. 에덴 동산을 지금 공부하려고 합니다. Agora nós iremos estudar sobre o jardim no Éden. 에덴 동산이 성경에는 이 세상에 실제로 있었다고 말씀하시죠. Na Bíblia ele fala que realmente existiu o jardim no Éden, neste mundo. 뭔 우주 속이나 무슨 바다 속 이런 곳에 있는 게 상상 속의 공간이 아니라 실제로 이 지구에 에덴 동산이 있었습니다. O jardim do Éden ele não estava no universo ou estava embaixo da água ou na imaginação de vocês. Ele realmente existiu nessa terra. 창세기 2장 8절에 에덴 동산을 말씀하십니다. No Gênesis capítulo 2, versículo 8 fala sobre o jardim. 그런데 에덴 동산의 위치가 성경에 기록되어 있습니다. E em Gênesis capítulo 2 também fala sobre os locais onde estava o jardim. 여기 에덴 동산에 강이 흘러서 네 군데로 나눠졌다 그랬습니다. Aqui fala, e saía um rio do Éden para regar o jardim. 첫 번째 강이 비송강입니다. E assim dividia 4 braços, e o primeiro rio é o Pison. 두 번째가 기호입니다. E o segundo é o Guion. 세 번째가 티그리스 강입니다. O terceiro é Tigres. 네 번째가 유프라테스 강이에요. E o quarto é Eufrates. 이 강의 이름이 성경에 나옵니다. Na Bíblia ele fala sobre o nome dos 4 rios. 그 중에서 티그리스 강과 유프라테스 강은 지금도 흐르고 있는 강입니다. E até hoje o Tigres e Eufrates ainda fluem esse rio. 여기 티그리스 강 보이시죠 여기? Você vê aqui no mapa que tem o rio Tigre. 여기 티그리스 강입니다. Aqui é o rio Tigre.
여기 유프라테스 강이죠. E aqui é rio Eufrates. 자, 그러니까 여기 이 티그리스 강과 유프라테스 강에는 이 지역에 에덴 동산이 있었다는 거예요. Então, nessa região onde era o rio Tigre e rio Eufrates, tinha o Jardim do Éden. 그리고 땅 속에 묻혀 있는 기온강과 비손강이 흘렀던 흔적도 다 E 찾아냈습니다. também eles descobriram que o rio Guion e o Pison, eles atualmente estão secos, mas acharam onde eles passavam. 여기에 에덴 동산이 있었다는 Então, 겁니다. este lugar era onde era o Jardim do Éden. 바로 이 지역입니다. É bem essa região. 여기가 바로 지금 어디냐면 이라크, 지금 이라크, 사우디아라비아 있는 그 지역입니다. Então, onde é o Jardim do Éden atualmente é onde está o Iraque e a Arábia Saudita. 여기 에덴 동산이 있었다는 거예요. Então, lá existia o Jardim do Éden. 에덴 동산이 실제로 있었습니다. Então, o Jardim do Éden, ele realmente existiu. 성경이 사실인 거예요. Então, a Bíblia é verdadeira. 많은 사람들은 에덴 동산 하면 그냥 뭐 꾸며낸 얘기인 줄 알아요. Muitas pessoas acham que quando fala Jardim do Éden é uma história inventada. 성경에 사실이 아닌 내용이 없습니다. Na Bíblia não existe nenhuma história que não seja verdadeira. 성경에 심판과 지옥이 있다고 하면 진짜로 있는 거예요. Se Senhor Deus fala na Bíblia que vai ter o julgamento do reino dos céus e inferno, é porque vai existir. 그 에덴 동산이 지금 어디 갔습니까? E aonde foi esse Jardim do Éden? Agora, 에스겔 31장에 답이 있습니다. no Ezequiel capítulo 31 aparece a resposta. 여기 빨간 글씨 좀 읽어주세요. Ele lê: Todavia serás precipitado com as aves do Éden, as partes mais baixas da terra. 에덴 동산이 땅 밑으로 들어갔다고 말씀하셔요. Aqui fala que o Jardim do Éden ele entrou nas profundezas da terra. 아담과 하와가 하나님 앞에 범죄한 결과 심판을 받아서요. 에덴 동산을 하나님이 밑으로 넣어버립니다. Por que que o Senhor Deus fez isso? Porque o Adão e Eva eles cometeram pecado diante do Senhor Deus e o Senhor Deus por julgamento enterrou o Jardim do Éden. 그런데 놀라운 것이 발견됩니다. Mas foram encontradas uma coisa muito interessante. 세계에서 석유가 가장 많이 나는 지역입니다. Aqui é a região onde tem maior quantidade de petróleo. 70%가 여기서 생산돼요. É aqui que tem quase 70% de produção de petróleo no mundo. 근데 여기가 바로 에덴 동산이 있었던 지역입니다. Mas aqui era o lugar onde estava o Jardim do Éden. 에덴 동산에 엄청난 동물과 식물이 순식간에 땅속에 들어가면서 그게 오늘날 석유로 바뀌어서 나오고 있습니다. Então isso aconteceu porque onde era localizado o Jardim do Éden entrou uma quantidade muito grande de plantas e animais e foi enterrado e agora tem o lugar onde tem mais petróleo. 여러분 지금 이라크나 사우디아라비아 여기는요 다 사막입니다. 모래예요, 모래. Realmente Iraque e Arábia Saudita lá é deserto. 아니 모래가 썩어서 석유가 되는 게 Não 아니에요. tem como a areia se decompor para virar petróleo. 예전에 지금은 사막이지만 예전에 엄청난 나무와 동물과 식물들이 살고 있었기 때문에 오늘날 그게 석유가 돼서 나오는 겁니다. Então, antes realmente, hoje agora é deserto, mas antes tinha muitos animais, tinha muita planta, e por ele entrar debaixo da terra, agora surgiu muita quantidade de petróleo. 여기 사우디아라비아, 이라크 바로 이 지역이잖아요. 이 É 지역. bem essa região onde está o Iraque, a Arábia Saudita. 여기서 석유가 다 나오는 겁니다. É de lá que aparece muito petróleo. 자, 여기 에덴 동산에 엄청난 동물과 식물이 살고 있었습니다. Então, estava morando no Jardim do Éden vários animais e plantas. 하나님이 이걸 심판하시는 거예요. E assim, Senhor Deus, ele julgou. 이게 땅속으로 들어갑니다. E assim eles entraram debaixo da terra. 그래서 이것이 나중에 열과 압력에 의해서 석유로 바뀌어서 오늘날 나옵니다. E por causa da compressão e também por causa do calor formado, e assim ele se transformou e entrou em decomposição e virou petróleo. 지금은 모래밖에 없는데 왜 석유가 이렇게 많이 나오냐 그거예요. Então hoje em dia nessa região é só deserto, mas como é que tem tanto petróleo? 에덴 동산이 있었다는 증거입니다. Isso é a prova que existiu o Jardim do Éden. 지금 그래서 이렇게 캐내는 거예요, 석유를 이렇게. Por isso agora eles estão tirando o petróleo, não é? 그리고 하나님이 그 에덴 동산에 남자와 여자를 E 만드셨습니다. nesse Jardim do Éden, Senhor Deus, ele fez um homem e uma mulher. 과학자들이 이 세상의 모든 남자가 한 명의 남자로부터 시작되었다는 걸 밝혀냈습니다. E os homens, através de vários exames que eles fizeram, os cientistas fizeram vários exames, que um homem, ele veio, todos os homens deste mundo vieram de um homem só. 모든 여자들도 한 명의 여자로부터 시작되었다는 걸 E 밝혀냈어요. também eles descobriram que todas as mulheres vieram também de uma mulher só. 그러니까 이 세상 모든 사람들이 한 명의 남자와 한 명의 여자로부터
모든 사람이 나왔다는 거예요. Então eles descobriram que todo homem e toda mulher vieram de o primeiro homem e a primeira mulher. 자, 영상을 하나 Eu 보시죠. vou mostrar esse vídeo para vocês. Muitas pessoas escarnecem da ideia de que todos os seres humanos descendem de uma mulher chamada Eva, que viveu apenas alguns milhares de anos atrás. Mas você sabia que os geneticistas concordam com uma ideia semelhante, a conhecida como Eva mitocondrial? Ao estudar o DNA em partes das células conhecidas como mitocôndrias, os cientistas propõem que todos os seres humanos descenderam de uma única mulher que viveu há 200 mil anos atrás. Mas esta ideia baseia-se em suposições evolucionárias. A principal é a ideia de que os chimpanzés e humanos compartilharam um antepassado comum há 6 milhões de anos atrás. Entretanto, a pesquisa real mostrou que o DNA mitocondrial sofre mutação muito mais rapidamente do que esta estimativa evolucionária. E isto reduz drasticamente a idade da Eva mitocondrial. Isso significa que a Eva mitocondrial é compatível com o relato bíblico. Uma revisão na prestigiosa revista Science disse: ela viveu cerca de 6.500 anos atrás, uma figura claramente incompatível com as teorias atuais sobre as origens humanas. É claro, eu já esperava por isso. 사실이죠? Não é verdade? 하나님이 아담과 하와에게 한 가지 법을 주셨습니다. E assim, Senhor Deus, ele permitiu uma lei para Adão e Eva. 모든 에덴 동산의 열매는 다 먹어도 좋은데 선악과는 먹으면 안 된다. Ele falou: pode comer todos os frutos desta árvore que estão no jardim do Éden, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. 먹는 날에는 반드시 죽을 것이다. Porque no dia delas que comeres, certamente morrerás. 하나님이 말씀하셨어요. Isso quem disse foi o Senhor Deus. 그런데 이 마귀 사탄은 하와를 속여서 선악과를 따먹게 만듭니다. Mas o diabo, Satanás, ele enganou a mulher para que ela comesse esse fruto. 하나님은 먹지 말라 그랬어요. Senhor Deus, ele fala: não comerás. 근데 마귀는 먹어라. Mas o diabo fala: come. 하나님은 먹으면 죽을 것이다. Senhor Deus disse: se comeres, certamente morrerás. 마귀는 너희가 죽지 않고 하나님처럼 될 것이다. Mas o diabo fala: você não vai morrer, você vai virar como Deus. 마귀가 거짓말로 속였습니다. O diabo, ele enganou com as suas palavras. 하와는 하나님의 말씀을 들은 것이 아니라 사탄의 말을 들었어요. A Eva, ela não escutou a palavra do Senhor Deus, mas escutou a palavra do diabo. 여러분, 마귀 사탄이 무서운 모습으로 우리에게 나타나는 게 아니에요. O diabo, Satanás, ele não vem com uma forma para passar medo para nós. 아주 착하고 거룩한 모습으로 너무나 매력적인 모습으로 우리에게 다가옵니다. Ele sempre vem com uma forma bonita, agradável para te atrair. 성경하고 비슷하게 다가와요. Ele aproxima de você como se aparece na Bíblia. 정말입니다. É verdade. 여러분, 마귀가요 무서운 모습으로 나타나면 위험하지 않아요. Se o diabo ele viesse para passar medo para vocês, ninguém iria nele. 근데 아주 비슷한 하나님 말씀과 비슷한 모습으로 나타나기 때문에 위험해요. Mas ele aparece realmente com uma forma parecida como o Senhor Deus, por isso é perigoso. 여기 아담도 결국 먹게 됩니다. E no fim, Adão ele come também o fruto. 아담과 하와는 이걸 먹었지만 죽지 않았어요. Mas o Adão e Eva eles comeram esse fruto, mas eles não morreram. 그럼 하나님 말씀이 틀렸습니까? Então será que a palavra de Deus estava errado? 여기에 먹는 날 그 영혼이 죽게 된다고 Aqui ele 말씀하십니다. fala: a alma que pecar, essa morrerá. 죄를 지으면 그 영혼이 죽는 거예요. 영혼이. Então quando ele come, a alma ela morre. 그 아담과 하와가 그 선악과를 먹었을 때 그 영혼이 죽었습니다. E assim, quando o Adão ele comeu e a Eva também comeu esse fruto, morreu o espírito deles. 하나님과의 관계가 끊어진 거예요. Cortou a relação com o Senhor Deus. 하나님과의 관계가 끊어진 걸 죽었다고 말합니다. Então quando você corta esta relação com o Senhor Deus, vocês falam, nós chamamos isso de morte. 이게 전기줄이 끊어지면 이게 전기가 나가면 우리 전기 죽었다고 표현해요. Então quando nós cortamos o cabo de eletricidade, nós falamos que a energia morreu. 결국 아담과 하와는 에덴 동산에서 쫓겨나게 E 됩니다. assim Adão e Eva eles foram expulsos do jardim do Éden.
여러분 죄의 결과를 보세요. Isso é o resultado do pecado. Vamos observar. 첫 번째 노동 일하는 게 시작되었습니다. Quando eles cometeram o pecado diante do Senhor Deus, começou o trabalho. 땀 흘려서 일해야만 먹고 살게 된 Então 거예요. todas as pessoas agora para comer precisa trabalhar. 우리가 왜 매일매일 일하지 않으면 살 수 없냐? 아담과 하루부터 그게 시작된 거예요. Por que se nós não trabalharmos todos os dias, por que nós não conseguimos viver? Por causa que começou isso com Adão. 심판의 결과입니다. Isso é o resultado do pecado. 그리고 이제 아기 낳는 그 고통이 시작되었습니다. E também agora começou o dor do parto. 모든 그 고통과 질병이 시작된 거예요. Começou as dores e todas as doenças. 그리고 이제 아내가 먼저 먹었기 때문에 남편이 아내를 다스리는 그 법칙을 하나님이 만드셨죠. E o Senhor Deus também permitiu uma lei para eles, porque já que a Eva ela comeu o fruto primeiro, o Senhor Deus permitiu para que o homem dominasse sobre a mulher. 지구 역사 수천 년 동안 모든 곳에서 남자가 여자를 다스렸습니다. Então toda a história da humanidade, se olhar ao longo da história da humanidade, todo homem ele realmente domina sobre a mulher. 그리고 이제 에덴 동산에서 이 사람들은 쫓겨나게 됩니다. E no quarto ele fala que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. 그리고 이제 땅이 축복받은 땅이었는데 이제 가시와 엉겅퀴 이런 것들이 막 나기 시작한 거예요. Então agora, antes a terra toda era abençoada, mas o Senhor Deus amaldiçoou e por isso tem espinhas e cardos. 그리고 마지막으로 사람들에게 이제 죄가 시작된 겁니다. E último, todos os homens nascem pecadores. 모든 사람 속에 이제 죄가 시작됐어요. Então todas as pessoas quando nascem, eles começam com o pecado. 아담과 하와 이후에 태어나는 모든 사람은 죄인으로 태어납니다. Então todas as pessoas que nasceram depois de Adão e Eva já nascem pecadores. 여러분 죄의 결과가 이렇게 무섭습니다. Isso é o resultado do pecado. Isso é uma coisa muito medonha. 죄가 이렇게 무서워요. O pecado é uma coisa medonha. 하나님은 죄를 그냥 넘어가지 않습니다. Senhor Deus, ele não deixa passar esse pecado. 반드시 심판하셔요. Com certeza ele vai julgar. 얼마 지나지 않아서 이 세상에 죄가 가득하게 됩니다. E não passando muito tempo, este mundo ele se repleta de pecado. 자, 여기 한번 보시죠. Olhem bem aqui. 그 아담과 하와가 결혼해서 자녀를 낳습니다. Adão e Eva eles casaram e tiveram filhos. 그 가인과 아벨이죠. Teve o Caim e Abel. 살인이 벌어집니다. E aqui surge o primeiro homicídio. 형 가인이 동생 아벨을 돌로 쳐 죽여요. O irmão Caim ele mata o seu irmão Abel com pedra. 아버지 어머니로부터 죄가 시작됐는데 바로 그 자식에서 살인죄가 시작이 됩니다. Então realmente o pecado começou através do Adão e Eva, mas já na segunda geração o irmão mata o outro. 사람이 많이 늘어나면 늘어날수록 죄도 이 세상에 가득하게 됩니다. Então quanto mais prolonga a vida das pessoas e quanto mais pessoas surgem neste mundo, maior o pecado fica. 왜냐하면 우리 마음속에 죄가 가득하잖아요. Porque no coração das pessoas está repleta de pecado. 여러분 마음속에 죄가 없습니까? No coração de vocês não tem pecado? 있어요. Tem pecado. 누군가를 미워하기도 하고 Vocês odeiam alguém. 어떤 것을 보면 욕심이 나기도 하고 Quando vocês veem alguma coisa, vocês têm inveja daquilo. 나쁜 생각을 하기도 하고 Vocês começam a ter maus pensamentos. 시기 질투하고 Vocês começam realmente brigar e fofocar. 음란한 마음이 생기고 Tem coração de lascívio, 거짓말하고 coração mentiroso, 화내고 coração de ódio, 싸우고 coração de briga. 여러분 이 세상에 얼마나 많은 죄가 Nesse 있습니까? mundo existe vários 그 pecados. 죄가 다 어디서 나오는 De 거예요? onde surgiu esses pecados 우리 todos? 속에서 나와요. 우리 속에서. Tudo vem dentro de vocês. 죄가 시작이 됐습니다. Isso é o começo do pecado. 여기 창세기 6장 5절에 보면 하나님이 보셨습니다. Se olhamos no Gênesis capítulo 6, versículo 5, fala que Senhor Deus ele viu. 한번 읽어주세요. Vou ler. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só má continuamente. 이 세상에 죄가 가득한 걸 하나님이 보셨습니다. Senhor Deus viu que neste mundo tinha muito pecado. 하나님은요
imaginação, pensamentos, coração, 사람은 볼 수 없는 이런 것들도 하나님은 다 보셔요. Então, o Senhor Deus, ele viu imaginação, pensamentos, coração de todas as pessoas, coisas que outras pessoas não conseguem ver. 우리 마음을 보십니다. Ele vê o nosso coração. 죄가 하나님이 보시니까 죄가 가득한 Então, 거예요. quando o Senhor Deus, ele viu o coração dos homens, estava repleto de pecado. 하나님이 노아를 부르십니다. E assim o Senhor Deus chama Noé. 이 세상에 죄가 가득해서 이 세상을 홍수로 심판하겠다는 거예요. Ah, este mundo está repleto de pecado e eu vou julgar esse mundo através do dilúvio. A terra está cheia de violência. 죄가 가득한 거예요. Então estava repleta de pecado. 여기 os desfarei com a terra. 이 땅과 함께 사람들을 멸하기로 E 작정하시고. assim o Senhor Deus, ele decide e ele fala: e eis que os desfarei com a terra. 그리고 노아에게 구원을 이게 그 홍수 심판에서 구원받을 수 있는 배를 만들라고 하나님이 말씀하시고. E assim o Senhor Deus, ele fala para construir barco para que eles consigam viver. 이 잣나무로 만들라고 Ele 말씀하십니다. fala para construir através da madeira de gofé. 그리고 여기는 길이는 약 150m. O comprimento é de 150. 굉장히 큰 É 배입니다. barco muito, muito grande. 그리고 이 15m면요 한 5층 높이 돼요. A 5층. altura de 15 metros significa que é uma altura mais ou menos de quinto andar. 25m. E a largura de 25 metros. 여러분 이 교회가요 여기 끝에서부터 저기까지 해도요 한 25m 정도밖에 안 됩니다. Então, daqui dessa ponta até a outra ponta ali da saída da igreja é mais ou menos 25 metros. Só. 이 넓이로 150m 쫙 엄청난 배를 만든 거예요. Então, o comprimento da igreja é a largura da arca de Noé. 그러니까 이 교회보다 뭐 한 진짜 거의 100배 가까이 큰 배를 만든 É 겁니다. quase 100 vezes maior do que a nossa igreja. 그리고 barco. 여기 보면 상중하 3층으로 만들라고 말씀하시고 E aqui também fala que o Senhor Deus ele fala para construir em 3 pavimentos. 이게 마데라지 고페르 잣나무로 만들어라. Ele fala, primeiro, utilize madeira de gofé. 그리고 물이 들어오지 않도록 por dentro e por fora com betume 이 역청으로 칠하라는 거예요. E para que a água não entre, ele fala para utilizar betumes. 창문을 내라. E também faça janelas. 3층으로 만들어라. E também crie 3 andares. 그래서 노아와 그 가족들이 이 배를 만듭니다. E assim Noé e a sua família eles criam a arca. 그리고 Constroem a arca. 그 배에 타라고 노아는 열심히 E o 전도했어요. Noé continuamente ele pregava para as pessoas para que elas entrem na arca. 근데 사람들은 죄 짓느라고요. 노아의 말을 전혀 듣지 Mas as 않았습니다. pessoas eles estavam tão preocupadas em pecar e eles não queriam ouvir a palavra de Noé. 다 떠나는 거예요. Todos eles partiam. 아무도 말을 안 들어요. Ninguém queria ouvir a palavra de Noé. 심판이 있습니다. Ah, vai existir o julgamento. 홍수로 심판할 겁니다. Senhor Deus 하나님이. vai julgar este mundo através do dilúvio. 관심 없어요. Mas eles não têm interesse. 제가 여기서요 여러 번 하나님이 죄를 심판하신다고 해도 지금 뭐 사람들 별로 안 와요 여기. Eu falo várias vezes para várias pessoas: ah, Senhor Deus vai julgar este mundo, Senhor Deus vai julgar a vida de vocês. Mas mesmo assim as pessoas não aparecem. 관심 없어요. Eles não têm interesse. 노아 시대와 우리 시대가 똑같습니다. Realmente na época de Noé e a nossa época também é a mesma coisa. 그래서 많은 교회가요 지옥 얘기, 심판 얘기는 하지 않아요. Por isso muitas igrejas eles não falam sobre inferno, também não falam sobre julgamento. 아 교회 나오면 복 받습니다. Ah, se você vir para a igreja você vai ter prosperidade, vai ter bênção. 병 낫습니다. Você vai ser curado das suas doenças. 사업 잘 될 Ah, 겁니다. você vai ter sucesso nos seus negócios. 자녀들이 건강하게 잘 자랄 Ah, 겁니다. seus filhos vão crescer muito bem com saúde. 그런 얘기만 하는 거예요. Então as igrejas só falam isso agora. 왜 죄 얘기, 심판 얘기하면 싫어하니까. Porque nenhuma outra igreja quer falar sobre inferno e julgamento, porque ninguém gosta. 근데 여러분 성경을 읽어보세요. Mas olhem e lê a Bíblia. 이 세상에서 잘 먹고 잘 살게 해주겠다. 그런 내용이 아닙니다. 성경은. A Bíblia ele não fala que vai te dar sucesso, que você vai viver bem neste mundo. 처음부터 하나님은 심판을 얘기하셔요. Desde o começo da Bíblia, Senhor Deus fala sobre o julgamento. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz e morreu crucificado. 예수님의 12 제자가 다 순교당하고 고통받고 죽었어요. Todos os 12 discípulos de Senhor Jesus Cristo eles foram perseguidos e foram mortos com sofrimento. 아니 하나님 예수님 잘 믿던 그 사람들이 왜 이 세상에서 잘 먹고 잘 살지 않고 왜 고통받았습니까? Ah, por que os discípulos de Jesus que seguiam o Senhor Jesus Cristo, em vez de viver bem, por que eles morreram?
사도 바울은요 목 잘려 죽었습니다. Apóstolo Paulo ele morreu guilhotinado. 아니 그러면 사도 바울은 하나님을 잘 못 섬겼습니까? Será que o apóstolo Paulo ele não serviu bem o Senhor Deus? 여러분 하나님은 반드시 심판이 있고 지옥이 있다는 걸 O 말씀하시죠. Senhor Deus ele está dizendo todas as vezes claramente que vai existir o pecado e vai existir o julgamento. 이제 배가 만들어지고 짐승들 한 쌍씩 암컷 수컷 한 쌍씩 E 태웠습니다. assim, Senhor Deus, ele chamou todos os animais em pares e colocou dentro da arca. 여기 그리고 여기 짐승 그 암컷 수컷 한 쌍씩 태우고 하나님이 그 문을 닫으셨습니다. E aqui fala, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou o dentro. 근데 여기 보면 페쇼 냉뚜라고 돼요. 냉뚜로. Aqui falou que fechou dentro. 안에서 잠그신 거야. 안에서. Então o Senhor Deus fechou a arca por dentro. 한 번 하나님이 닫으신 문은 열 수 없습니다. Uma vez que o Senhor Deus fecha as portas, não tem mais como abrir. 하나님이 오랫동안 방주에 탈 수 있는 시간을 주셨지만 끝까지 안 타면 이제 탈 수 있는 기회가 없어져요. Senhor Deus, ele deu muito tempo para que eles possam entrar na arca, mas eles não entraram. Então o Senhor Deus fechou. 구원받을 수 있는 기회를 하나님이 계속 주시지만 그 시간이 끝나면 이제 구원받을 수 있는 기회가 없어집니다. Senhor Deus, ele continuamente está permitindo para vocês uma chance para receber a salvação, mas quando vocês não recebem, acaba. 하나님이 닫으셨어요. E assim, Senhor Deus fechou a porta. 비가 오기 E 시작했으니까. começou a chover. 이제 홍수 심판이 사실이라는 거 사람들이 막 문 열어달라고 소리치는 E as 거예요. pessoas viram e descobriram que agora começou o dilúvio. Então eles começaram a bater na porta para salvarem ele. 문 열어주세요. Por favor, abre a arca. 그런데 이 문을 하나님이 닫았기 때문에 노아도 열 수가 없어요. Mas quem fechou a porta foi o Senhor Deus. Até o Noé não consegue mais abrir. 여기 40일 밤낮으로 비가 왔습니다. Então durante 40 dias e 40 noites choveram. 그리고 아주 땅속 깊은 곳에 샘이 터져서 올라왔어요. E até de grandes abismos estouraram a água e subiram as águas. 이게요 온 세상이 물에 덮이게 됩니다. Então toda a planeta Terra foi coberta por água. 여기 보면 코로 숨쉬는 것, 땅에 있는 것들은 다 죽었다고 E aqui 말씀하셨어요. ele fala que tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. 하나님이 죄가 가득 찬 이 세상을 심판하셨습니다. Então o Senhor Deus ele julgou este mundo que estava cheio de pecado. 자, 이 사실이 정말 사실일까요? Mas será que isso é verdade? 이 노아 홍수 사건이 진짜 사실일까? Será que esse acontecimento de Noé foi verdade? 자, 몇 가지 궁금한 점들이 있습니다. Então agora nós temos umas dúvidas. 자, 그 많은 물은 어디서 왔는가? Primeiro, de onde veio toda essa água de Noé? 그럼 다 그 물들은 지구를 덮었던 물은 다 어디 E 갔는가? agora também, para onde foi toda aquela água que cobriu a terra? 그리고 성경을 읽어보면 사람들이 900살 이상 산 걸로 나오는데 그게 가능하냐? E se olharmos na Bíblia, fala que as pessoas viveram até 900 anos. Será que isso é verdadeiro? É verdade? 노아가 600살 되던 해에 비가 시작됐거든요. Porque a chuva do dilúvio começou quando o Noé tinha 600 anos. 어떻게 사람이 600살까지 사냐? Ah, como é que uma pessoa ele consegue viver até 600 anos? 그러면 그 방주는 지금 어디로 갔는가? Ah, onde está agora a arca? 이런 거 궁금하잖아요. Vocês têm dúvida sobre isso, não é? 자, 여기 뭐 하나 좀 생각해 보겠습니다. Então vamos pensar. 자, 여기 하나님이 땅 속에 많은 물이 올라왔다고 돼 있고 하늘의 창들이 열렸다고 돼 있습니다. Primeiro, o Senhor Deus ele falou que trouxe várias águas do grande abismo e também abriu janelas dos céus. 자, 여기 보시면 여기 창세기 1장 7절 8절에 보면 하나님이 이 하늘 위에 이런 물층을 두셨어요. Se 물층을. olharmos em Gênesis capítulo 1, versículo 7, aparece que o Senhor Deus ele fez uma camada de água. 지구 전체를 덮고 있는 이 물층이 있었습니다. Quando o Senhor 물층. Deus ele fez os céus, ele dividiu uma camada de água. 자, 이것처럼 여기 보세요. Olhem aqui. 이렇게 지구를 덮고 있는 물이 이렇게 있었습니다. Então 이렇게. havia uma camada de água extensa que cobria a terra. 수증기 형태로 이렇게 물이 덮여져 있었습니다. Então ele era coberto por água. 근데 홍수 때 이게 다 쏟아져 버린 겁니다. Mas no tempo da arca de Noé, toda essa água caiu.
그 물은 다 어디 E 갔을까? para onde foi toda essa água? 여기 보면 하나님이 여기 그 물들을 산처럼 쌓았다고 되어 있어요. 이렇게. Aqui aparece que Senhor Deus, ele juntou essas águas num montão. 지구 전체를 덮었던 물을 막 쌓은 겁니다. 쌓아 Toda a 올렸어요. água que cobriu a terra no dilúvio, Senhor Deus, ele separou as águas e juntou num montão. 어떻게 쌓을 수 있어요? Como é que Senhor Deus ele consegue juntar? 여기 보면 얼개에서 얼음으로 얼개에서 쌓았다고 Aqui 말씀하시죠. fala que Senhor Deus ele começou a juntar congelando as águas. 자, 여기 여러분 남극과 북극입니다. Aqui está o Ártico e o Atlântico. 이게요. 브라질 땅보다 훨씬 넓은 땅이 다 얼음으로 되어 있어요. Então, o Polo Sul ele é muito maior que o Brasil. 얼음의 두께가 4,000m입니다. E a grossura do gelo do Polo Sul é quase 4.000 metros. 이 보세요, 이거. Olha o tamanho. 여러분 바다 위로 나온 게 이 정도면 바다 밑으로는 엄청난 얼음이 있는 겁니다. Então, se a parte exterior é desse tamanho, a parte interior do gelo é muito maior. 이게 다 녹으면 온 세상이 이 물에 잠깁니다. Então, se esse gelo começa a derreter, ele cobre todo o planeta Terra. 해수면이 거의 70m 올라가요. Ele fala que normalmente ele sobe até 70 metros. 브라질도 높은 산이 없기 때문에요. 다 잠깁니다. Já que o Brasil não tem montanha, ele vai ser coberto por água. 다 잠기는 거예요. Tudo vai ser coberto por água. 그리고 하나님이 깊은 곳에 물 창고를 두셨다고 돼 E 있어요. aqui fala que o Senhor Deus ele fez dentro de um abismo, ele fez um grande depósito. 남는 물을 깊은 곳에 보관하셨다. E assim o Senhor Deus ele guardou toda essa água no abismo. 근데 여기 보면요. 이게 신문 기사입니다. Se olharmos aqui nesse notícia, 여기 보면 땅속 400km에서 660km 사이에 엄청난 양의 물이 발견된 겁니다. aqui ele fala que numa zona de uma superfície da água, quando vocês cavam em torno de 410 até 660 quilômetros de profundidade, existe uma grande quantidade de água. 지구상에 있는 물보다 3배 더 많은 물이 400km, 600km 땅 속에 묻혀 있는 것이 확인됐어요. Então eles descobriram que existe uma quantidade 3 vezes maior do que a água da superfície. Ele está guardado, armazenado a 410 a 600 km debaixo da água. 자, 여기도 debaixo da terra. 여기 한번 읽어주세요. Olha bem aqui. Pesquisadores descobriram um pequeno diâmetro que aponta para a existência de um grande depósito de água sobre o manto da Terra, com cerca de 600 km de profundidade. Seu volume poderia preencher 3 vezes os oceanos que conhecemos. 600km 땅 속에 바닷물보다 3배 더 많은 물이 묻혀 있는 겁니다. Então, realmente, dentro, se você entrar mais de 400 a 500, 600 metros de profundidade, tem uma grande quantidade de água. 여기 시편 이 말씀이 Então, 사실이잖아요. essa palavra de Salmo 33 é verdadeira. 성경이 사실입니다. A Bíblia é verdadeira. 그래서 사람이 왜 오래 살 수 있었냐? Então por que as pessoas eles conseguem viver de tanto tempo? 여기 지구를 물이 덮고 있었기 때문에요. 사람을 빨리 늙게 만드는 태양 빛을 막아주었습니다. Então já que a água ele estava cobrindo, ele estava cobrindo a planeta Terra, ele não deixava os raios solares entrarem. 사람이 늙지 않고 오래 살 수 Então 있었어요. as pessoas eles não envelheciam e viviam mais tempo. 그래서 여기 보면 이 사람을 늙게 만드는 이런 X선이라든지 자외선 이런 것들은 이 물층에 다 걸려요, 이렇게. Então, todas as ondas que não eram benéficas para a saúde humana, como raio-x, como outros infravermelhos, esse tipo de luzes, ele era barrado pela essa camada de água. 그런데 적외선 같은 이런 사람 몸에 좋은 것들은요, 이 물층을 통과할 수 있어요, 이렇게. Mas outras ondas que eram de baixa potência, eles entravam facilmente. 그래서 여기 노아 홍수인데 노아 홍수 때 그 전에는 사람이 다 900살 이상 살았는데 노아 홍수 이후로 수명이 갑자기 줄어들기 E se 시작합니다. olharmos o histórico da Bíblia de quantos anos as pessoas viveram, se vocês olharem que antes do dilúvio as pessoas viveram em cerca de 900 anos, mas depois do dilúvio começou a diminuir a idade média de vida das pessoas. 그래서 900살 이상 살다가 지금은요
사람들이 70, 80밖에 못 살게 된 Então, 거예요. antigamente as pessoas viviam quase 900 anos, mas hoje em dia as pessoas vivem de 80, 70, 80 anos. 자, 여기 이 쌍둥이입니다. Essas duas são gêmeas. 그런데 한 명은 이렇게 젊은데요. 한 명이 늙었어요. Então, uma ela é nova e outra é mais velha, não é? 왜냐면 이 수녀님은 거의 햇빛을 안 보고 많이 안 보고 살았고 이분은요 바깥에서 계속 일을 했습니다. Por que acontece isso? Porque a freira ela sempre ficava dentro da igreja, não saía da catedral, não saía para tomar sol. Mas a irmã dela ela trabalhava no campo, né? Nas lavouras. 그래서 지구를 물층이 덮고 있으면요 사람이 아주 천천히 늙습니다. Então quando existia essa grande camada de água, realmente as pessoas se envelheciam mais lentamente. 자 여기 이분 보세요. Olhe bem para essa pessoa. 자 이쪽은 괜찮아요. Essa lado do rosto está normal, não é? 근데 이쪽은요 이거 주름살 보세요. Mas olha o outro lado, ele está com mais 왜 이렇게 다르죠? Por que tem essa diferença? 이분이 운전기사입니다. Porque essa pessoa ele é motorista. 낮에 운전을 하고 막 10시간씩 쫙 가면요 한쪽에만 막 태양빛을 계속 받는 거예요. 한쪽으로. Então, já que ele era motorista, realmente tomava sol de sol quase 10 horas por dia. 그래서 이쪽은 안 늙었는데 이쪽 한쪽만 늙었어요 이렇게. Então, um lado realmente tomava sol e ficava velho e o outro lado não. 그래서 여러분 늙기 싫으시면요 햇빛을 가능하면 피하셔야 돼 햇빛을. Então, por isso, para vocês não que se vocês não querem envelhecer, querem se sentir novo, não pode tomar sol. 그래서 여기 자외선 차단제 같은 거 많이 Por 바르시잖아요. isso as pessoas passam muito protetor solar também, não é? 이 당시에 잠자리 화석이 발견됐는데요 1m 1m. E nesse tempo eles acharam um fóssil de libélula e essa libélula tinha um tamanho de 1 metro. 노아 홍수 이전에는 지구 환경이 지금과 완전히 Por 달랐습니다. que a libélula tinha 1 metro de altura? Porque naquele tempo, no tempo de Noé, era totalmente diferente o clima. 70cm. 70 centímetros. 이 바퀴벌레가요 그 요즘 바퀴벌레고 이 화석 바퀴벌레 이만합니다. 이만해. Então, a barata de hoje em dia, a maior barata de hoje em dia é desse tamanho e naquele tempo, olha o tamanho do fóssil. 30cm. 30 centímetros. 그리고 여기 히말라야 산맥입니다. E aqui é o pico da Himalaia. 여기 히말라야 산맥 산꼭대기에 가보니까 바닷속에서만 사는 생물의 화석이 무더기로 발견이 되는 거예요. E quando eles subiram ao pico da Himalaia, eles descobriram vários fósseis que só era para existir no mar. 세계에서 가장 높은 이 산들이 다 물속에 잠겼던 흔적이 있습니다. Então todos os picos mais altos do mundo já tem provas científicas porque existem vários fósseis que só podiam existir no mar. 여러분 여기가 볼리비아의 우유니 사막입니다. Aqui na Bolívia, se chama no deserto de Uyuni. 해발 4,000m. É quase 4.000 metros de altura. 엄청나게 높은 산이에요. É uma montanha muito alta. 근데 이게 다 소금입니다. Mas 소금. quando você chega lá na montanha, tem só deserto de sal. 먹을 수 있는 소금입니다. Só tem sal. 아니 소금이 바닷가에서 있어야지 어떻게 산 4,000m 꼭대기에 소금이 있어요. Ah, o sal, na verdade, ele tinha que ficar no mar. Mas como é que esse sal está num 4.000 metros de altura? 이것도 이럴 수가 있습니까? Como é que pode ser assim? 온 세상에 물이 덮였다가 바닷물이 쫙 빠지면서요. 빠지지 못한 물이 증발되고 소금만 남은 거예요. 소금만. Então, porque realmente quando toda a água do mundo estava se esvaziando, essa água não conseguiu se esvaziar desse pico e a água evaporou e só sobrou sal. 여기 올라가면요. 너무나 그 경치가 멋있어요. Quando você sobe nesse pico, realmente você vê que o lugar é lindo. 지금 관광지가 됐습니다. Agora se tornou um ponto turístico. 네, 잠깐 보세요. Olhem aqui. 우와, すごい. 요이쇼. 이 소금입니다. 소금. Isso tudo é sal. 지금 하늘과 이 맞닿아 있죠, 지금 이게. Então, parece que o céu está tocando com ele, não é? 어제 내린 비 때문에 소금 사막의 흰색이 사라졌습니다. 이게 다 소금입니다. Tudo isso é sal, vocês estão vendo. 그리고요. Olhem aqui também. 지금 시간이 없으니까. nós não temos 자, muito tempo. 또 여기 보면 여기는 이제 페루입니다. 페루. E se olhar aqui é Peru. 여기도요. 3,500m 산 꼭대기예요. Aqui também é uma montanha de 3.500 metros de altura. 이게 산 꼭대기에 다 소금밭입니다. 소금밭. Nesse pico dessa montanha tem uma
소금. Uma fazenda de sal. 예, 다 소금입니다 이게. Tudo isso é sal. 여기 보세요, 다 소금이에요. 이거 봐, 산꼭대기에. Tudo é sal. 아니 바닷물이 있어야 소금이 만들어질 거 아니에요. Porque realmente o sal, ele surge na água do mar, não é? 예, 보셔요. Olha aqui. Antes de chegarmos a Salinas, não dá para imaginar que existiria sal sobre as montanhas. Um campo de sal sobre a 3.000 metros acima do nível do mar, acima de várias montanhas que conhecemos. Quando pensamos em campo de sal, pensamos sobre o nível do mar, no nível zero. Então por que um vasto lugar cheio de sal está presente aqui numa montanha do Andes? Dizem que a água, cheia de minerais que desce do Andes, foi aglomerando nesse local no tempo da era glacial e assim naturalmente foram formando locais cheios de sal como o do mar. Os Incas, eles juntavam todas essas águas em um único lugar para montar várias escadas de poças de sal. Uma paisagem misteriosa que não há em lugar algum no mundo foi criado. Andes e 다 Incas. 소금이죠. 이거 보세요. Tudo isso é sal. Existem várias coisas tão misteriosas na natureza. Invierno, por decir julio, agosto, 여러분 이 높은 3,000m 산꼭대기에 이 소금이 있다는 걸 어떻게 이해를 할 수 있어요? Nessa montanha de 3.500 metros de altura, como é que tem tanto sal? 하나님이 온 세상을 물로 덮은 적이 있는 겁니다. Isso é a prova que o Senhor Deus, ele realmente cobriu todo o mundo. 요즘 여러분 그 미국에 가면 미국 캐나다 막 그랜드 캐년 있잖아요. 그랜드 캐년. Quando vocês vão para os Estados Unidos, para o Canadá, tem um lugar chamado Grand Canyon. 그게요. 이 엄청난 계곡이 지구 전체를 덮는 대홍수가 아니면 그게 만들어질 수가 O 없습니다. Grand Canyon, ele só é formado se tiver uma grande quantidade de água. 엄청난 물이 쫙 흘러가면서요. 그 골짜기가 생겼어요. Porque o Grand Canyon, ele é uma depressão que foi feita através da grande quantidade de água. 홍수 심판이 실제로 있었습니다. Então, 사실입니다. realmente houve o julgamento através das águas. 이제 제일 중요한 거죠. E agora o mais importante. 그럼 그 배는 어디냐? Então, aonde está essa arca, então? 그런데 그 배도 발견이 됐습니다. Mas esse barco também foi encontrado. Gênesis capítulo 8, versículo 4. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês. 날짜까지 정확히 Que 나옵니다. aparece até o dia exato, não é? Sobre os montes de Ararat. 아라라산에 배가 머물렀다는 거예요. Então, o barco ele parou no Monte Ararat, 그런데 아라라산이 바로 여기 있습니다. mas o Monte Ararat está aqui. 터키의 동쪽 끝에 아라라산이 있어요. Ele está quase no final do leste da Turquia, esse Monte Ararat. 자, 산 높이가요 5,100m입니다. O Monte Ararat ele tem uma altura de 5.665 metros de altura. 여러분 3,000m 이상은요 1년 내내 눈과 얼음입니다. Acima de 3.000 metros, toda a montanha ela vive congelada no pico. 자, 여기서요. 이 프랑스의 한 사람이 방주 배 조각을 잘라 가지고 왔어요. E havia arqueólogo francês que ele subiu esse pico, essa montanha, e cortou pedaço da água e desceu com a madeira. 이걸 실험실에 보내서 조사해 봤더니 약 5,000년 정도 된 잣나무라는 것이 E 밝혀졌습니다. assim eles mandaram para os pesquisadores avaliar quanto tempo tinha e viram que essa madeira tinha mais de 5.000 anos e era uma madeira de gofé. 근데 아라라산에서는요 잣나무가 없어요. 잣나무가 자랄 수 없습니다. No Monte Ararat, na região do Monte Ararat, não tem como ter essa árvore de gofé. 다른 곳에서 만들어진 배가 거기에 머무른 게 사실인 Então 거예요. esse barco que foi criado, ele foi criado em outro lugar e foi levado até ao Monte Ararat. 그런데 홍콩 탐험대가 여기 이 배를 발견해서 들어갔습니다. 이 Mas 배. também os arqueólogos de Hong Kong, eles entraram dentro desse barco. 여러분 여기 얼음 보이세요? 얼음? Vocês estão vendo o gelo? 이게 얼음입니다. 다 얼음. Tudo isso é gelo dentro do barco. 여기 얼음입니다. 얼음. Tudo é gelo. 여기를 뚫고 뱃속으로 배 안으로 들어갔습니다. Eles fizeram um buraco para entrar dentro do barco. 여기
이 나무가 이게 잣나무고 얼음이 얼려져 있습니다. Então 이렇게. tudo isso é madeira de gofer e estava congelado. 이 나무가 하도 오래돼가지고 거의 화석처럼 됐어요. 돌처럼. Então a árvore ela é tão antiga que quase virou um fóssil. 아까 하나님이 창 자넬라를 만들라고 했는데 정말 창이 다 있습니다. O Senhor 창이. Deus falou para fazer janela e assim realmente existe as janelas. 성경이 사실이에요. Então a Bíblia ela é verdadeira. 에덴 동산이 실제로 O 있었습니다. jardim do Éden realmente existiu. 홍수 심판이 실제로 있었어요. Realmente o dilúvio também existiu. 하나님은 반드시 죄는 심판하십니다. Senhor Deus, com certeza Ele vai julgar os pecados que vocês cometeram. 여기 베드로 후서 3장 6절 7절 이 말씀을 한번 보시죠. Vamos ver a palavra que está em 2 Pedro capítulo 3, versículos 6 e 7. 여기 천천히 같이 한번 Vamos 읽겠습니다. ler todos juntos, devagar. Dois. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens impões. 베드로후서 성경에 노아 당시에는 물로 이 세상을 Então, 심판하셨다. como é que aparece no livro de Pedro? Fala que no tempo de Noé, Senhor Deus, Ele julgou através das águas. 그런데 이제 이 세상은 불로 하나님이 이 세상을 심판하실 거라는 Mas e 거예요. agora, Senhor Deus, Ele vai julgar através do fogo. 반드시 불로 이 세상을 심판하신 일이 있다는 Com 겁니다. certeza vai surgir tempo que Senhor Deus vai julgar este mundo através do fogo. 그래서 우리는 노아 홍수가 노아 방주에 타면 살았던 것처럼 우리도 구원의 배에 타야 돼요. Então, como as pessoas, se eles tivessem entrado na arca de Noé, poderiam viver, nós também precisamos entrar nesse barco da salvação. 그 당시 아무도 노아의 말을 듣지 않았습니다. Naquele tempo, ninguém quis ouvir a palavra de Noé. 여러분, 그 당시 사람처럼 우리는 어리석은 사람이 되면 안 됩니다. Nós não podemos nos tornar pessoas insensatas como as pessoas do tempo de Noé. 하나님 말씀을 들으셔야 돼요. Precisamos ouvir a palavra do Senhor Deus. 홍수 심판이 실제로 있었던 것처럼 불 심판도 실제로 있을 겁니다. Então, como houve realmente o julgamento através da água, Senhor Deus ele vai julgar através do fogo. 실제로 있어요. Realmente vai existir. 자, 저를 한번 따라해 주세요. Repitam comigo. 자, 앞으로 쭉 한번 뻗어 주세요. Quero que 쭉. vocês possam esticar os braços. 왼쪽으로 한번 가보겠습니다. 왼쪽. Vamos ir para a esquerda de vocês. 왼쪽. 이제 다시 이제 오른쪽입니다. 오른쪽. Agora à direita de vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 이제 cima, para cima, em cima. 2, 3, 4, 5. Atrás, 뒤로. Para trás. 네, 됐습니다. Obrigado. 자, 이제 조금만 더 이제 말씀을 지금부터가 이제 Então, 중요합니다. vamos prestar atenção agora na palavra. Agora em diante é uma palavra muito importante. 하나님이 불심판이 있다고 말씀하셨잖아요. Senhor Deus ele disse que vai julgar através do fogo. 그런데 창세기에 실제로 하나님이 불로 한 도시를 심판하신 역사가 있습니다. Na história da Bíblia aparece que Senhor Deus ele julgou uma cidade através do fogo. 소돔과 고모라의 죄가 가득했어요. Realmente existia grande pecado no castelo de Sodoma e Gomorra. 그래서 하나님이 이 소돔과 고모라에 불을 비처럼 내리셨다고 되어 E 있습니다. aqui fala que Senhor Deus ele fez chover enxofre e fogo nessa cidade. 유황과 불을요 막 비처럼 쏟아지게 하셨어요. Então Senhor Deus fez chover fogo e enxofre dos céus. 이게 todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. 여기에 모든 것들이 다 죽었습니다. Aqui fala que o Senhor Deus destruiu todas as pessoas que estavam morando naquela cidade. 근데 이 소돔과 고모라 이 불 심판도 실제 사실입니다. E essa história de Sodoma e Gomorra também é verdadeira. 자, 여기 한번 보시죠. Olhem bem aqui. Sodoma e Gomorra. A descrição bíblica nos diz que as cidades estavam espalhadas,
formando uma linha ao longo da fronteira dos cananeus, não agrupadas em uma área como alguns podem pensar. Deus enviou fogo e enxofre sobre estas cidades. 지금도 유황이 Pedaço de enxofre das cidades está aqui sendo queimado. O fogo produz uma chama ardente, bonita à noite. Um cheiro muito forte de enxofre enche o ar, fede muito. 불이 붙죠. 이거. Então, qualquer pedra lá pega fogo. Este enxofre é da forma monoclínica, enxofre branco que foi queimado ou cozido a uma temperatura muito alta. É bastante diferente de enxofre natural, que é formado em outras áreas geotermais da Terra. Foram levadas para um laboratório para serem analisadas. Cada amostra foi cuidadosamente separada e preparada para o teste com a porção exterior posta de lado. Fazendo o teste dos enxofres. Em seguida, as amostras foram secadas e colocadas em um britador de pedra. Depois foram prensadas sobre um disco e então foram colocadas sobre uma máquina para um semi-quantitativo, ou seja, uma análise de radiografia. Cada amostra foi transportada individualmente para a câmara de prova para análise. Os resultados foram totalmente surpreendentes. As amostras continham 98% de enxofre, ao contrário de qualquer outro enxofre encontrado na Terra. 결과가 나왔죠. Apareceu o resultado, não é? Esse enxofre puro e cozido é marcado 여기 보면요. 황의 순도가 98%예요. Aqui ele fala que a pureza do enxofre é 98%. 지구상 어떤 유황도 이렇게 순도 높은 황은 없습니다. Não existe neste mundo, não existe nenhum lua enxofre com tanta celestial, pureza assim. deixada para trás para mostrar ao mundo que Deus sem dúvida destruiu sob as suas ordens estas cidades pecadoras. Os cristais vulcânica, mas enxofre rômbico vulcânico 화산 폭발로 나오는 황은요. 순도가 40%밖에 안 돼요. Os enxofres que surgem através de erupção de vulcões só tem 40% de pureza. 98% 순도라는 건요. 이게 땅에서 나온 게 아니라 하늘에서 떨어졌다라는 걸 말해 주죠. Enxofre que vem 98% significa que não vem do chão, mas sim vem dos céus. 소돔과 고모라 심판도 사실입니다. Realmente o julgamento de Sodoma e Gomorra também é verídico. 에덴 동산에서 하나님이 심판하셨어요. Realmente o Senhor Deus ele julgou o jardim no Éden. 이 세상을 홍수로 심판하셨습니다. O Senhor Deus julgou este mundo através das águas. 소돔과 고모라를 불로 O Senhor 심판하셨어요. Deus também julgou Sodoma e Gomorra através dos fogos. 하나님이 이 세상을 앞으로 불로 심판하시겠다고 말씀하십니다. Real... 하나님이 이 세상을 불로 심판하십니다. Então o Senhor Deus ele vai julgar este mundo através do fogo. 자, 여기 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. Então o Senhor Deus ele fala desta forma. Lucas capítulo 17, versículo 26 até 27. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. E Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias dos filhos do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e o consumiu a todos. 노아 때처럼 예수님 다시 올 때도 그렇게 될 것이다. Aqui fala, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do filho do homem. 노아가 배에 타라고 했지만 아무도 그 말 안 들었어요. Senhor Deus, o Noé, ele disse para todas as pessoas entrarem na arca, mas eles não quiseram entrar. 먹고 마시고 시집가고 장가가고 이 세상에서 즐기며 살았어요. Eles só queriam viver no prazer deste mundo, que era comer, beber, casar e dar em casamento. 여러분,
이런 것들이 죄는 아니에요. 죄가 아닙니다. Realmente isso não é pecado. 먹고 마시고 결혼하는 게 무슨 죄예요? Ah, você comer, beber, dar em casamento, isso é pecado? 그런데 오직 이것에만 관심을 가지고 사는 거예요. Mas por que isso o Senhor Deus fala que é pecado? Porque eles viviam apenas pensando nisso. 하나님에 대해서는 전혀 관심을 가지지 않고 이 세상에서 잘 먹고 잘 살 오직 이 세상. Eles apenas pensavam nisso. Como eu preciso comer bem, preciso beber bem, como eu preciso viver bem. Não pensavam mais além do que isso. 결국 이 세상 심판받아 멸망당할 때 다 이 사람들도 멸망받았습니다. Então no fim, quando o Senhor Deus ele julgou este mundo, todas as pessoas foram julgadas. 그러면 우리는 이렇게 되면 안 됩니다. Nós não podemos nos tornar essas pessoas. 여러분 거듭나셔야 됩니다. Vocês precisam nascer de novo. 구원받으셔야 돼요. Vocês precisam receber a salvação. 교회 나가라는 말씀이 아니에요. Eu não estou falando para vocês frequentarem a 여러분 igreja. 언제 구원받으셨어요? Quando é que vocês receberam a salvação? 여기 또 보십시오. 여기도 한번 읽어주세요. Olhe bem, vamos ler essa palavra. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Tá, Igor? Ah, perdão, vou ler todo. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, e plantavam e edificavam. Mas o dia em que o Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que os filhos dos homens se há de manifestar. 롯이 소돔과 고모라로부터 도망갈 때 그때까지도 사람들이 창문을 좀 닫아주세요. Por favor, fechem as janelas. 네, 감사합니다. Obrigado. 노아 방주에 아무도 타지 않았던 것처럼 고- 소돔과 고모라 때도 아무도 피하지 않았어요. Como no tempo de Noé, ninguém quis entrar na arca de Noé, no Sodoma e Gomorra também, eles não quiseram fugir. 인자에 나타나는 날에도 이러하리라. E aqui fala que assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. 예수님 이 세상에 다시 오실 때도 사람들이 그것에 관심 갖지 않는다는 거예요. Então, no dia que o Senhor Deus ele voltar neste mundo também, as pessoas não vão ter interesse. 예수님이 다시 오시겠다고 말씀하셨어요. Senhor Deus ele já prometeu que vai voltar para este mundo. 여기 우리는 이런 불행한 사람이 되어서는 안 될 겁니다. Nós não podemos nos tornar pessoas infelizes como elas. 우리는 방주에 타는 사람이 돼야 돼요. Nós precisamos nos tornar pessoas que entram dentro da arca. 그 소돔과 고모라에서 우리는 피해야 됩니다. Nós precisamos partir de Sodoma e Gomorra. 자 여기 João capítulo 3 versículo 1 e havia entre os fariseus homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. 이 바리새인이라는 사람이 예수님에게 찾아왔습니다. Então, um homem fariseu, ele foi até Senhor Jesus Cristo. 그는 바리새인이었어요. Ele era fariseu. 그는 또 E 유대인이었습니다. também ele era judeu. 그리고 그 유대인들 중에서도 아주 훌륭한 관원이었어요. E entre os judeus, ele tinha uma hierarquia muito alta, que aparece como príncipe. 그러니까 모든 사람들로부터 존경받는 사람. Então, ele era um homem que era realmente glorificado por várias pessoas. 이 바리새인은요. 하나님의 말씀을 그대로 지키며 살아가는 사람들. Então, esses fariseus são pessoas que vivem as suas vidas cumprindo a palavra do Senhor Deus. 누구보다도 하나님을 열심히 믿고 죄를 짓지 않고 사는 São pessoas que guardam mais que todas as outras pessoas a palavra do Senhor Deus e vivem só pelo Senhor Deus. 이 사람이 밤에 예수님을 찾아왔어요. Mas um dia ele foi ao encontro de Cristo. 예수님이 이 사람에게 뭐라고 말했을까? E o que o Senhor Jesus Cristo disse para ele? 아, 너는 천국 갈 것이다. Ah, você vai para o céu. 그렇지 않아요. Não falou isso para ele. 너 바리새인이고 하나님 말씀을 지키며 살려고 아주 착하게 사는 사람이라는 거 내가 안다. Senhor Jesus Cristo disse para ele: eu sei que você é fariseu, que você guarda a palavra do Senhor Deus muito bem. 그러나 너 거듭나지 않으면 하나님 나라 못 간다. Mas se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다 그랬어요. Então aqui fala que se não nascer de novo, não tem como ver o reino dos céus. 여러분 이 니고데모는요 정말 열심하는
종교인입니다. Nicodemos, ele era uma pessoa que guardava que toda a palavra do Senhor Deus, ele era bem religioso. 하나님 말씀을 그대로 지키며 사는 사람. Ele vivia guardando a palavra do Senhor Deus. 거의 죄를 짓고 살지 않습니다. Ele quase vivia não pecando. 모든 사람들로부터 존경받는 사람. Ele era uma pessoa respeitada por todos. 아마 요즘에도 이렇게 사는 사람 거의 없을 거예요. Eu acredito que não existe ninguém que viva como Nicodemos viveu. 그런데 예수님이 너 천국 들어갈 거라고 말씀하지 않았어요. Mas o Senhor Jesus Cristo não disse para ele que ele iria entrar no reino dos 너 céus. 열심히 사는 건 좋은데 너 거듭나야 된다. Ah, é bom que você vive com zelo por Deus, mas precisa nascer de novo. 너 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 여러분 거듭나셨습니까? Realmente vocês nasceram de novo? 여러분 거듭나셨어요? Vocês já nasceram de novo? 여러분 내가 거듭난 적이 없다면 죄송하지만 내가 하나님을 믿어도 천국 갈 수 없습니다. Infelizmente, eu peço desculpa para vocês, mas se vocês não nascerem de novo, mesmo vocês acreditando em Deus, vocês não vão para o reino de 아까 Deus. 예수님을 주님이라고 불러도 천국 갈 수 없다라 그래요. Como eu mostrei anteriormente, não é todo, mesmo que as pessoas digam Senhor, Senhor, não vai entrar no céu. 가장 열심히 하나님을 믿는 이 니고데모도 거듭나지 않으면 하나님 나라 볼 수 없다. Até esse homem Nicodemos que teve grande zelo e esforço por Deus, se ele não nasceu de novo, ele não pode ver o reino 많은 dos 브라질 céus. 사람들이요, 내가 많이 만나봤는데 오해하는 게 있어요. Eu conheci vários brasileiros e tem um mau entendimento dentro deles. 거듭나셨습니까? 라고 물어보면요 대답을 못해요. Quando eu pergunto para eles, você já nasceu de novo? Eles não conseguem me responder. 아, 저는 원래 하나님을 원래부터 믿었어요. O que eles me respondem? Falam, ah, eu acredito em Deus faz muito tempo. 아, 나는 교회에 빠지지 않습니다. Ah, eu vou para a igreja, não falto nenhum dia da 우리 igreja. 가족은 다 교회 다녀요. Ah, toda minha família frequenta a igreja. 저는 이미 침례 받았습니다. Ah, eu recebi o 저는 batismo. 어렸을 때 이미 유아 세례 받았어요. Ah, eu recebi o batismo quando eu era criança. 아, 저는 목사님을 통해서 병 고침을 받았어요. Ah, eu fui curado da minha doença através do meu pastor. 저는 방언을 합니다. Ah, eu tenho um dom de língua. 저는 어떤 이런 신기한 체험을 했습니다. Ah, eu experimentei um grande trabalho de Deus no meu corpo. 그러니까 천국 가요? É assim que você vai para o céu? 성경 어디에도 그런 말씀이 없어요. Na Bíblia não aparece que você experimentando isso que você vai para o reino dos céus. 여러분 성경에서는 오직 거듭나야만 천국 갈 수 있다고 말씀합니다. Na Bíblia fala que quem pode entrar no reino dos céus? Apenas as pessoas que nasceram de novo. 우리 육체가 태어난 날이 있잖아요. Realmente tem um dia que vocês nasceram, não é? 여러분의 영혼은 언제 태어났습니까? Quando é que vocês nasceram e quando é que o seu espírito nasceu? 여러분 저는 1991년도 1월 달에 거듭났습니다. Eu nasci de novo em 1991 em janeiro. 그때 이런 말씀을 듣다가 저는 거듭났어요. Quando eu estava escutando a palavra do seminário bíblico, eu nasci de novo. 제 죄가 해결된 날입니다. É o dia que meu pecado foi resolvido. 여러분 언제 거듭나셨어요? Quando é que vocês nasceram de novo? 왜 거듭났는데 거듭난 걸 모르십니까? Vocês nasceram de novo, mas vocês não sabem quando 여러분 nasceram? 어떤 말씀으로 거듭나셨어요? Com que palavra vocês nasceram de novo? 여러분 이건 아주 심각하고 중요한 문제입니다. Essa questão é uma questão muito séria e importante. 많은 교회가요 거룩한 예배 의식을 가지고 있습니다. Muitas igrejas eles só querem estabelecer uma cerimônia de culto. 아름다운 찬양을 해요. Eles só querem fazer louvores agradáveis para a igreja. 교회에서 병을 고칩니다. Eles querem fazer cura das doenças. 그런데 거듭났냐고요? Mas eu quero saber se nasceram de novo. 여러분 예수님께서 진실로 너희에게 말씀한다 그랬어요. Senhor Jesus Cristo ele disse: na verdade te digo. 여러분 오늘 심판에 대해서 배웠습니다. Hoje nós aprendemos sobre o julgamento. 에덴 동산에서 하나님이 심판하셨어요. Seu Deus ele julgou no jardim do 이 Éden. 세상을 홍수로 심판하셨어요. Seu Deus também julgou este mundo através das águas. 소돔과 고모라를 유황불로 심판하셨어요. Seu Deus também julgou Sodoma e Gomorra através do fogo e enxofre. 그리고 이 온 세상을 하나님이 다시 불로 심판하실 거라고 E o 말씀하셨어요. Senhor Deus ele disse que vai julgar este mundo através do fogo. 결국 거듭나지 못한 사람은 지옥 불 속에 들어가게 됩니다. Infelizmente, se há uma pessoa ele não nasceu de novo, ele vai entrar no fogo do inferno. 지옥 불이 있습니다. Existe o fogo do inferno.
여러분 지옥이 있기 때문에 이런 코로나 속에서도 이런 세미나를 하는 겁니다. Já que tem inferno, por isso que nós estamos tendo esse seminário bíblico mesmo nessa pandemia do Covid. 여러분 병 걸리지 않기 위해서 마스크 쓰시잖아요. Realmente vocês estão usando máscara para não adoecer. 그런데 왜 구원받기 위해서는 아무 노력을 안 하시죠? Mas por que vocês não se esforçam para receber a salvação? 왜 코로나 걸리는 건 무서워하면서 지옥 가는 건 무서워하지 않아요? Por que vocês temem em pegar coronavírus, mas vocês não têm medo de ir para o inferno? 왜 코로나 걸리는 건 무서워하면서 지옥은 안 무서워하냐 그거예요? Por que vocês têm medo do coronavírus, mas não têm medo do inferno? 여러분 이건 아주 심각한 문제입니다. Realmente essa questão é uma questão muito séria. 이제 우리 영혼이 살기 위해서는 하나님의 말씀을 들어야 돼요. Para nosso espírito ele viver, nós precisamos ouvir a palavra. Isaías capítulo 55, versículo 3. Aqui, vamos ler todos juntos. 1, 2. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. 들으면 너희 영혼이 살 거라고 말씀하셔요. Se você ouvir, realmente a sua alma viverá. 여러분, 하나님의 말씀이 우리 영혼을 살리는 약입니다. Realmente a palavra de Senhor Deus é o remédio para salvar o nosso espírito. 근데 이 성경은요, 사실 혼자서 읽고 깨닫기가 너무 어려워요. Mas essa Bíblia sozinho é muito difícil de você compreender e entender a 이 palavra. 세상 책은 공부 잘하는 사람이 읽으면요 다 이해할 수 있어요. Realmente o livro deste mundo, se você é inteligente, você consegue compreender as palavras. 그런데 이 성경은요 똑똑한 사람이라 할지라도 읽으면 읽어서 혼자 깨닫기가 어렵습니다. Mas a Bíblia não é porque você é inteligente que você consegue compreender. 하나님의 성령이 깨닫게 해주셔야만 깨달을 수 있어요. Se você só consegue compreender a Bíblia se o Espírito de Senhor Deus permitir para vocês. 그래서 이 성경을 읽으면 살리라라고 하지 않고 들으면 살리라라고 말씀하십니다. E por isso ele não fala lê e que a vossa alma viverá. Ele fala ouve. 그래서 이제 오늘은 여기까지 말씀드리려고 합니다. Então hoje eu quero falar até aqui. 이제 내일 오전 10시에 또 세 번째 말씀이 있습니다. Amanhã às 10 horas da manhã nós iremos ter o terceiro tempo. 그리고 점심 식사 후에 또 네 번째 말씀이 오후 2시부터 내일 또 있습니다. E depois do almoço nós iremos ter o quarto tempo também, às 2 horas. 들으면 산다고 했기 때문에 여러분 꼭 들으셔야 돼요. Então, quando a Bíblia fala ouve e viverá, então nós precisamos vir e ouvir a palavra. 그래서 내일 오전에도 꼭 시간 내서 나와 주시기를 부탁드립니다. Então eu desejo que vocês venham amanhã também, possam ouvir a palavra. 다른 주일이기 때문에 다른 교회 다니시는 분도요. 내일만큼은 꼭 여기 와서 하나님의 말씀을 꼭 들으셔야 돼요. Os irmãos que frequentam outras igrejas também, eu quero que pelo menos amanhã venham para escutar a palavra. 꼭 들으셔야 됩니다. Eu quero que vocês realmente escutem essa palavra. 기도하시겠습니다. Vamos orar? 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘 또 하나님의 말씀을 배우게 해주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço por ter permitido essa chance para aprender a sua palavra. 죄를 반드시 심판하시는 그 하나님을 배웠습니다. Nós aprendemos sobre o Deus que realmente julga todo o pecado. 여기 고개 숙여 기도하는 모든 사람들 한 사람도 지옥 심판에 떨어지지 않도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que nenhuma pessoa que está aqui pereça e vá para o inferno. 이번 전도 집회를 통해서 많은 사람들이 또 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que todas as pessoas que estão presentes aqui possam ouvir a palavra e receber a salvação. 브라질리아뿐 아니라 또 상파울루 또 수자노 지역에서도 또 말씀을 듣고 있습니다. 함께해 주시옵소서. Realmente não é só a igreja de Brasília, mas a igreja de Suzano e a igreja de São Paulo estão ouvindo a palavra, que o Senhor Deus possa estar com eles. 하나님의 은혜가 함께하여 주시기를 원합니다. Realmente que a graça de Senhor Deus possa estar com eles também. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.